Você já reparou como o gato preto sempre carregou a fama de mau presságio? Ele quase sempre era associado como o cúmplice da bruxa. Na literatura, Edgar Allan Poe, por exemplo, eternizou o felino como um sinal de má sorte, uma figura entre mundos, quase um mensageiro do macabro. No cinema e na televisão, raramente escapa do papel de criatura sombria, reforçando estereótipos que atravessam gerações. Mas a sua história vai muito além dessas páginas sinistras. Por séculos, e em culturas muito diferentes, ele foi e continua sendo um amuleto, símbolo de proteção e até de esperança. Neste vídeo, vamos investigar o outro lado da superstição. Uma viagem no tempo que começa séculos antes do Halloween e que o mostra como, longe do estigma, foi muitas vezes um coadjuvante importante na história humana. Muito antes da fama que conhecemos, o gato preto tinha outro papel. Para os povos celtas e em várias culturas eslavas e africanas, ele era visto como um protetor espiritual, um guardião entre mundos. Entre os celtas, acreditava-se que vigiavam as fronteiras entre o visível e o invisível. Já em regiões da Europa Oriental e da África subsaariana, eram associados à sabedoria e à força contra os maus espíritos. Ter um gato desta cor por perto não era sinal de azar, mas sim uma forma de afastar o mal. Assim, bem antes de qualquer superstição negativa, o gato preto simbolizava segurança, intuição e respeito aos mistérios que sempre intrigavam a humanidade. Em muitas regiões rurais da Europa, o gato preto era presença comum em rituais ligados à fertilidade e proteção das colheitas. A associação negativa só surgiria bem mais tarde. Durante os rituais da primavera, é muito provável que aldeões fizessem oferendas aos gatos junto às plantações, cuja presença manteria os roedores afastados. Não por acaso a cor escura, assim como a cor da terra fértil, simbolizava o mistério da gestação, da vida que nasce escondida. Enquanto caçava ratos e protegia os grãos, também habitavam o imaginário como um mensageiro da abundância, uma figura silenciosa e misteriosa entre o mundo visível e os ciclos invisíveis da natureza. Para aquelas culturas, o preto não era sinal de azar, era cor de renovação. Séculos depois, quando as embarcações cortavam os oceanos, o gato preto assumiu um papel inesperado a bordo. Marinheiros nórdicos viam os gatos como ligados à deusa Freia, enquanto britânicos da Era dos Descobrimentos os consideravam talismãs contra tempestades. Capitães valorizavam muito a presença destes felinos, pois além de acreditar que sua companhia trazia segurança às viagens, controlavam infestações de ratos. Enquanto em terra o felino podia ser mal visto, em alto mar sua figura era sinônimo de esperança. Assim, entre velas e tempestades, os gatos tornaram-se tão essenciais quanto as próprias âncoras, tanto pragmáticos caçadores quanto guardiões das superstições. Afinal, crença e sobrevivência costumam andar lado a lado. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa vivia dias conturbados, muitas tropas aliadas, incluindo aviadores britânicos, adotavam animais como mascotes para aliviar a tensão. Gatos, inclusive os pretos, eram vistos com afeto, pois levantavam o moral da tropa e traziam conforto em meio ao caos. Enquanto aviões partiam para missões perigosas, a simples presença deles lembrava que, em meio ao medo e à destruição, pequenos gestos de normalidade podiam reacender a esperança. E, na Inglaterra, gatos pretos são tradicionalmente associados à boa sorte.
Enquanto o Ocidente cultivava seus estigmas, outras culturas abraçavam o gato preto como sinal de boa sorte e proteção. No Japão, o famoso Maneki Neko, o tradicional gatinho da sorte, também tem sua versão preta, que atrai saúde e afasta os maus espíritos, agindo como um guardião contra o que não se vê. Como bônus, ele também é associado à proteção contra assaltos e desastres, sendo popular entre mulheres solteiras. Já no Egito moderno, circulam livremente entre mercados e vielas. Em um país que os reverenciou por milênios, eles ainda são um símbolo cotidiano de respeito e boa sorte. Esse respeito e admiração se deve também ao fato de que a deusa Bastet, associada à proteção, fertilidade, música e alegria, sendo frequentemente representada como uma gata negra. Muitos egípcios acreditam que eles mantêm as casas livres de pragas e energias indesejadas, uma herança cultural que persiste há milênios. Assim, ao longo da história e de um extremo a outro do mapa, o que para alguns são mensageiros das trevas, para outros sempre representaram a luz, uma presença que ampara, nunca assombra. Apesar das crenças equivocadas, histórias reais continuam desmentindo o mito do azar. No Reino Unido, um gato preto chamado Tom acordou sua família com miados urgentes à noite. A casa começava a pegar fogo e todos se salvaram graças ao seu alerta. Em 2014, na Rússia, o gato preto Marshall vivia em orfanato em Kaliningrado. Certa noite, ele insistiu em arranhar a porta de um quarto vazio até as cuidadoras investigarem. Descobriram um vazamento de gás, que poderia ter sido fatal e só o gato sentiu o cheiro. O caso foi noticiado como o milagre felino. Na Índia, assim como em outras regiões propensas a desastres, moradores já relataram que gatos, incluindo os pretos, ficam agitados antes de enchentes. Seu comportamento serve como alerta instintivo, ajudando comunidades a evacuarem a tempo. Esses relatos mostram que, mesmo sob a sombra da superstição, o gato preto segue sendo um guardião atento, discreto, mas presente. No século XXI, a imagem do gato preto começou a mudar. Campanhas como o Black Cat Appreciation Day, National Black Cat Day, memes, fotos e histórias ajudam a desmistificar o óbvio. Ele nunca foi um mau presságio. Como muitas outras espécies, ele apenas foi mal compreendido. E se ainda há estereótipos, isso diz mais sobre os nossos medos e preconceitos do que sobre o próprio gato. Quem sabe da próxima vez que um cruzar o seu caminho, em vez de desviar, você se lembre dessas histórias.